Quando você consegue diagnosticar através dos sonhos, é possível ter elementos diagnósticos a respeito do processo mental do paciente com mais clareza, com mais firmeza. Você vai estar mais seguro para poder fazer o seu diagnóstico, porque você vai ter, além da observação clínica, além do relato do paciente, você vai estar enxergando os sonhos do paciente como uma janela que se abre e você olha para dentro do paciente e enxerga o que está lá dentro. Você vê, como se fosse um retrato, uma pintura alegórica, metafórica do que está se passando dentro da mente do paciente. E com isso a gente consegue ver exatamente que tipo de estrutura aquele paciente tem, quais são as defesas que ele está usando, os conflitos que ele tem. Porque já dizia Freud que os sonhos eles têm um valor diagnóstico. Antes de Freud havia uma crença, desde lá de Aristóteles, de que os sonhos revelavam problemas no corpo que não eram observados pelos médicos. Tanto Aristóteles como Hipócrates acreditavam nessa ideia. Após isso, também teve, junto com o Wundt, um dos criadores da psicologia, principalmente da psicologia experimental, um contemporâneo de Freud, se acreditava também que as atividades subjetivas influenciavam os sonhos, tinham um valor diagnóstico. E só que o uso psicanalítico dos sonhos, propriamente dito, surgiu com o Freud. E na psicanálise, ele é usado, sim, como indicativo do diagnóstico da estrutura da personalidade do sonhador. Um exemplo claro disso está no trabalho de 1913 que o Freud publicou, que é um estudo autobiográfico, onde ele leu as memórias de um doente de nervos, que é o caso do Daniel Schreber, um juiz da Corte de Apelação lá de Viena, que escreveu um longo texto descrevendo claramente todos os seus delírios, as suas alucinações, enquanto ele estava internado. E foi constatado que antes de cada episódio psicótico que sucedia depois com a internação de um longo período do Schreber, afinal não tinham psicofármacos para se trabalhar com crises psicóticas naquela época, esses episódios eram precedidos por sonhos. O Schreber sonhava, por exemplo, que estava se transformando em uma mulher e que sentia muito prazer no ato sexual. A neurociência confirmou essa hipótese. O estudo de brasileiros que fizeram um estudo matemático usando sonhos para diagnosticar pacientes esquizofrênicos e bipolares também identificaram que antes dos pacientes expressarem sintomas de esquizofrenia, como delírios e alucinações, alguns meses antes, eles já começam a mostrar em seus sonhos alterações claras, alterações que confirmam a hipótese freudiana a respeito disso. Os esquizofrênicos com narrativas desconexas, muito fragmentadas. Já os bipolares com a logorreia tão presente no quadro bipolar, que também aparece na modo como eles contam os sonhos para a gente. Já a terapia comportamental, desde o seu fundador da terapia comportamental, estudou muito os sonhos como elementos diagnósticos e usa os sonhos para confirmar o diagnóstico dos pacientes ainda hoje. É um elemento importante na terapia comportamental na atualidade, na contemporaneidade. Veja bem que não é algo exclusivo da psicanálise. A psicanálise é quem mais se aprofunda sobre isso, quem abraça isso com as duas mãos. Porque o psicólogo e o psicanalista que domina o diagnóstico e é um especialista na interpretação dos sonhos, ele vai ter, inevitavelmente, mais segurança para
saber quem é o paciente que está ali na frente, para diferenciar as diferentes estruturas da personalidade, para saber se o paciente ele é neurótico, psicótico, perverso, enfim, porque ele vai ter elementos a mais, elementos sólidos para confirmar a sua hipótese diagnóstica. Existem, inclusive, alguns estudos que vêm da psicologia, da terapia cognitiva, que confirmam também essas hipóteses diagnósticas, principalmente alguns estudos que o Aaron Beck fez a respeito dos sonhos em pacientes depressivos. E quando um psicólogo psicanalista consegue dominar o diagnóstico psicanalítico, consegue diferenciar as 5 estruturas da personalidade que se ocupa a psicanálise contemporânea, ele se destaca, porque ele passa confiança para o paciente, porque ele mostra que ele sabe o que ele está fazendo, que ele é competente no seu métier, que ele é o cara para que vai ajudar realmente o paciente a ter resultado, vai conseguir fazer com que o paciente tenha um bem-estar. E dessa forma ele vai conseguir entregar um atendimento de extrema qualidade e vai poder ser bem remunerado para isso. Ser bem remunerado. Não, porque, assim, para você viver de consultório, e acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo aqui querem viver do consultório. Para você viver do consultório, tem 2 maneiras. Ou você cobra bem pelo seu serviço, ou você atende muitos pacientes. Não tem outra maneira. O consultório ficar de pé é isso que você tem que fazer. Então, se você cobra bem pelo seu serviço, você vai conseguir atender um número X de pacientes, que não é um número exagerado, vamos, digamos, 6 pacientes por dia, digamos assim, 8 pacientes no máximo, e vai poder se dedicar a outras atividades. Vai poder ter tempo livre para se dedicar à sua saúde, para se dedicar a seus filhos, para se dedicar a uma especialização, para saber mais e aperfeiçoar ainda mais o seu atendimento. E vai manter o seu consultório de pé. Agora, se você atender muitos pacientes, você vai conseguir também, mas a sua mente vai ficar mais cansada, o seu tempo ele vai ficar mais limitado. E a sua possibilidade de se especializar e usar aquilo que você se especializou com comprometimento, usando na prática para transformar os seus atendimentos, fica mais desafiador. Não é impossível, mas fica mais desafiador.